eu gostaria de falar hoje aqui é um culto especial e nós estamos falando sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a Reforma Protestante. Nós vamos ler Lucas 19 e a gente vai ver como Jesus muda histórias. Então, Lucas 19, do 1 ao 10, diz o seguinte: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavras do Senhor. Jericó era uma cidade muito rica, muito importante do seu tempo. E a gente sabe que dinheiro e riqueza podem corromper vidas, né? E não diferente também, ali em Jericó, certamente haviam pessoas corrompidas e olhos doidos para enriquecer, né? Em busca de dinheiro. Por que não dizer em busca de dinheiro fácil? Que é o caso de Zaqueu. Esse homem apresentado aí pelo nosso texto como, na verdade, o chefe dos publicanos, né? A semana passada, quem acompanhou a mensagem online, a gente já falou sobre os publicanos, mas vale sempre a gente lembrar que os publicanos eram cobradores de impostos e vistos como malditos pelo povo. Por quê? Eles eram considerados os extremos pecadores. Porque eles tinham a fama de acrescentar aos impostos que os romanos cobravam uma porcentagem que eles embolsavam. Por isso, né, eles enriqueciam rápido. Né? Então, e quem estava trabalhando ali, nessa posição, era odiado pelo povo, porque era alguém do povo cobrando o próprio povo para pagar para os opressores, para o Império Romano que ali estava dominando. Então, Zaqueu era o chefe deles. Então, Zaqueu era um homem que ele tinha alcançado o mais alto da sua profissão. Então, se você imagina um publicano odiado, ele era mais odiado ainda. Porque ele não só recebia de quem ele cobrava imposto, mas ele recebia a taxa daqueles que cobravam o imposto. Né? A gente já pregou aqui várias vezes sobre Zaqueu, né? Várias coisas. Mas, apesar da riqueza, ao que tudo parece, né? Zaqueu não era feliz. Zaqueu não era feliz. Ele estava sozinho porque ele tinha escolhido um caminho que o excluía. Porque ninguém queria estar com os publicanos. Não era apenas pequeno na estatura, mas, apesar da sua riqueza, da sua posição alta, ele não tinha nada que tornava ele grande como pessoa. E pelo contrário, se você vê, ele era diminuído, desprezado. Mas aqui ele ouve falar de um homem chamado Jesus. E ele ouve dizer que esse homem acolhia cobradores de impostos. Aliás, Jesus tinha entre os discípulos dele um ex-cobrador de impostos, Levi ou Mateus. E isso chama a atenção. Então, quem seria Jesus capaz até de acolher cobradores de impostos? Pessoas desprezadas e odiadas pela sua sociedade. Zaqueu, talvez ele não tenha se dado conta, mas antes dele subir naquela árvore, né, o coração dele já tinha ardido no sentido de dar sentido à sua vida. Zaqueu, ele não sabe, mas ele vai aqui em busca do que almeja a sua alma sedenta. Ele vai em busca do amor de Deus. E Jesus tem essa capacidade, ele atrai pecadores.
ele atrai gente sedenta. Então o Zaqueu ele sobe naquela árvore resoluto para ver Jesus. Já que eu não consigo vê-lo no meio do povo, eu vou onde eu consigo ver. Né? A gente já comentou uma vez, eu lembro que eu falei, imagina o desespero dele. Porque é uma pessoa desesperada que é capaz de fazer coisas desesperadas. Porque se ele era alguém de posição importante, pensa o quanto ridículo é ele subir numa árvore para ver alguém. Né? A gente pensar numa pessoa que ocupa, vamos pensar num alto cargo, numa empresa, o grande CEO, né? Vamos pensar aí, né, o cara que comprou o Twitter agora, o Elon Musk, é isso? Subindo na árvore para ver Jesus passar. É desespero, no mínimo. É desespero. Então ele está desesperado para ver Jesus. Ele estava decidido que ele queria ver Jesus. Algo tinha atraído ele de uma forma tão grande, né? Que ele vai a Jesus. E o que é mais impressionante nessa história, né? Que Jesus chega debaixo daquela árvore. Eu peguei essa imagem que eu achei muito interessante. Ele olha bem para cima e fala, desce depressa, Zaqueu. Hoje eu vou ficar na sua casa. Imagina o coração desse homem na hora que Jesus olhou bem para ele lá em cima da árvore. Quase caiu. Jesus tinha enxergado ele. Ele vai atrás de ver Jesus, mas Jesus não apenas o vê, ele enxerga. Porque no meio da multidão, como que ele sabia que o Zaqueu estava lá? E aí o texto diz que rapidamente o Zaqueu ele desce correndo, ele recebe Jesus. Então o pequeno desprezado ele é visto. Tem alguém que se importa com ele. Tem alguém que vê ele no meio do seu desespero. E se importa assim, de uma forma tão grande, né? Tão grande, que fala, eu vou na sua casa. E esse encontro é um divisor de águas na vida de Zaqueu. Ele jamais vai ser a mesma pessoa. Quando Jesus anuncia que ele vai ficar na casa dele, né? E quando ele descobre que ele tinha encontrado um amigo, né? Ele fica assim maravilhado. E ele toma uma decisão imediata. Né? O texto não dá pra gente saber se foi antes, depois, né? Antes de ele ir para a casa de Zaqueu, se foi depois, né, de ter recebido Jesus em sua casa. Mas ele diz que ele vai dar metade dos seus bens aos pobres e a outra parte utilizaria para restituir 4 vezes aquelas pessoas que ele tinha defraudado. A lei não dizia que ele precisava fazer isso, mas ele, com o coração quebrantado, ele faz. Né? Então, ele mostra que através das suas obras que a sua vida muda. Eu até abri um parênteses semana passada e falei, talvez, né, o texto anterior a esse, que é a oração do publicano e do fariseu, talvez possa ser Zaqueu que está lá, né, que não ousa olhar para Deus na sinagoga e bate no peito arrependido. É uma hipótese, a Bíblia não fala que é, tá? Mas é uma grande hipótese, né? Desse arrependimento, dessa contrição, desse derramamento. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele encontra, ele enxerga Zaqueu, ele vê Zaqueu. E é interessante que você pense em perdido na Bíblia, não é sinônimo de condenado, tá? Perdido significa alguém que está no lugar equivocado. Você já parou para pensar isso? Porque se algo está perdido, ele está perdido por quê? Porque ele saiu do lugar, está no lugar errado. Você já perdeu alguma coisa? É mesmo aquela ideia de tipo, se a chave fica aqui e eu não estou mais aqui, ela está perdida. Então, você vai buscar, procurar. Então, Zaqueu estava perdido, ele foi achado. Jesus o encontra. Ou seja, ele estava no lugar errado. Como filho de Deus, não era para ele estar cobrando impostos para o Império Romano. Era para ele estar junto na sinagoga, adorando a Deus, trabalhando de forma honesta. Jesus então tira ele dessa vida equivocada. Então, ele volta ao lugar. E aquela multidão que olhava então Zaqueu como pecador, fica surpreso.
e começa a queixar que Jesus está indo na casa de pecador, ele se hospedou na casa de um pecador. E tantas vezes nós também achamos o outro como pecador e perdido. E é porque a gente se veste de tanta santidade, afinal o pecado do outro é pior do que o meu. E aí a gente acaba fazendo parte dessa multidão e colocando pessoas em lugares onde elas não deveriam estar. E a Bíblia diz que todos pecaram, que não há um justo sequer. Ninguém é digno de salvação pelas suas obras. E a gente precisa de Jesus. Ele é o divisor de águas da nossa vida. Somente Jesus. Não adianta sacrifício. Não adianta vir todo domingo sentar aqui. Não adianta, eu trago meu dízimo, eu faço tudo certo. A gente viu semana passada o fariseu que dizimava, inclusive das coisas que ele comprava. Não só do que ele trabalhava, mas vai que o cara lá não dizimou. E passa a confiar nas suas próprias obras. Não é só a gente abrir a Bíblia, a gente decorar versículo. Para manter uma boa aparência de cristão, de cidadão de bem, o verdadeiro encontro com Jesus proporciona mudança interna. Faz a gente mudar. E isso é escancarado nas boas obras. Como a gente sempre tem batido, as boas obras são consequências da minha mudança de vida, do meu encontro com Jesus. Zaqueu, ele teve esse encontro que preencheu o seu interior. Aquela pessoa desesperada, ele encontra um amigo, alguém que acolheu. Então Jesus, ele encontra o seu Salvador, que coloca ele na posição certa. Você é filho de Deus, amado de Deus. E isso faz o coração dele transbordar. Por isso que ele fala que ele vai doar metade. Ele não precisa mais daquilo para garantir a sua segurança, para ele pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Agora ele tem outro motivo de segurança, de confiança. Então, a fé para a qual Zaqueu despertou, reconecta com Deus, com aquilo que ele havia perdido. Agora ele tem sentido na vida, a sua sede é satisfeita. É muito importante a gente ver que riqueza nenhuma pode ser comparada ao que Zaqueu experimentou. Então, ele passa a viver pela fé, uma fé genuína, uma fé que age, uma fé que cresce, uma fé que faz aumentar o amor, que persevera, apesar das tribulações. Porque fica imaginando, alguém na posição dele, será que seria fácil ele reverter tudo? Será que seria fácil a vida dele dali para frente? Tendo que renunciar a tudo aquilo que ele estava acostumado, os prazeres, os afagos dos colegas, porque agora quem elogiava ele, quem erguia ele no alto, seriam aqueles que iriam, lá vem o Zaqueu. Quem cai na história dele, agora devolveu tudo, ela está lá sem nada, ele acha que ele vai parar onde? É daí, por aí vai. Então às vezes a gente olha, a gente pensa nas consequências na vida dele, social, porque o coração dele está cheio. Porque ele sabe que requisa nenhuma em experimentar aquilo de ser visto, de ser enxergado, de ser abraçado, de ter a certeza que apesar de tudo, apesar de toda a tribulação, de toda a dor, ele era filho de Abraão e ele podia descansar nisso. E isso alimentava a sua fé, uma fé genuína, que preenchia, que dava alegria verdadeira, que dava para ele leveza, descanso. Uma vida, se a gente pode comparar, ressurreta. Uma vida que gera vida. Hoje nós damos graças a Deus por 505 anos da Reforma Protestante, esse movimento histórico, que trouxe renovo, que trouxe novas perspectivas nos que diz respeito à fé em Cristo Jesus. E a gente sempre fala, que nesse movimento a gente tem aí os 5 solas da Reforma Protestante: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus toda a glória. E a gente viu hoje na escola bíblica um relance, de um pouquinho, de alguma parte da reforma, porque como a gente falou, é um movimento extenso que vale a pena estudar. Você pode escolher inúmeras partes, você sempre vai achar uma coisa nova.
Então, os achados, os chamados, então, são os princípios que regem a nossa tradição reformada contra os ensinos da Igreja Católica Romana. E se a gente pudesse resumir a nossa fé, porque a gente falou da fé de Zaqueu e esse encontro com Deus, você consegue resumir a sua fé e o seu encontro com Deus? É uma experiência única, pessoal. A gente vem aqui todo domingo e a gente aprende um pouco para que essa experiência seja mais completa. E nisso tudo, se a gente pudesse falar sobre a nossa fé, nós podemos e devemos afirmar, eu e você, como protestantes, como membros de uma igreja presbiteriana, que nós temos a Escritura como única regra de fé e prática. Para nós, não é só um livro. Para nós é a palavra de Deus. Ela é inerrante. É a nossa única fonte de revelação divina. A única que constrange a nossa consciência. Que faz a gente pensar. E a Bíblia, ela ensina para nós o que é necessário para a salvação do pecado. E também o que é padrão de comportamento. Porque uma vez que a gente tem esse encontro com Deus e a gente é transformado, e a gente entende que Jesus Cristo é o que nos salva, a gente quer alimentar essa fé, a gente quer entender, afinal, quem é esse Jesus? E aí a gente começa a ler, a gente começa a entender e saber que é Ele quem restaura a nossa conexão com Deus Pai. É Ele quem nos realinha de novo com toda a criação. E a nossa salvação, a gente entende através da Bíblia que ela é unicamente efetuada por Cristo, pela sua obra na cruz. Porque Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna. É a palavra que nos diz isso. É esse encontro com a palavra que sabe que nós somos resgatados da ira de Deus por causa do pecado lá de Gênesis 3. E é unicamente pela graça, só pela graça, que acontece essa obra sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos quebranta, que nos faz entender que, assim como já Zaqueu, a gente estava desesperado por aí, buscando coisas para preencher a nossa significância de vida, até a gente encontrar Jesus. E Ele preencher, Ele dá alegria, Ele dá propósito. E é como, olhando tudo isso, que a gente entende que é só a Deus que a gente deve dar glória. Que não existe outro Deus, que é só Ele que a gente glorifica. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É quem Ele serve. E por fim, quando a gente fala de justificação, palavras para nós são tão, você imagina, justificação? Sim, é o ato de nos tornarmos justos. Por quê? Porque o pecado tira de nós toda a justiça. E quando Deus olha para nós, olha para Cristo, para a sua obra perfeita, para a sua vida sem pecado, e é Cristo que nos torna justos. E é por causa da fé, que a gente pode então ter essa justiça de Deus imputada em nós. Então, muitos ainda lá fora não encontraram esse Cristo. Muitos. Como Zaqueu, ainda não tiveram esse encontro. Como Zaqueu antes de subir naquela árvore. Estão reduzidos a nada pelo pecado, perdidos, estão no lugar errado. Deviam estar aqui, esses bancos deveriam estar cheios. Estão no lugar errado. Então, essas pessoas precisam ser recolocadas, trazidas de volta à presença de Deus. Não agora para juízo, para condenação, mas para salvação e graça. E certamente quando Zaqueu desce depressa daquele árvore, ele estava tão sedento que ele desce e ele nunca mais foi o mesmo, porque o Deus vivo o enxergou. E Deus olha para fora, olha para as pessoas, e Ele é capaz de mudar as nossas vidas. E eu gostaria de terminar compartilhando um poema
que talvez você olhando para a sua vida de fé, você possa entender um pouquinho. É uma escritora americana que chama Autobiografia, 5 capítulos curtos, e o texto diz o seguinte: capítulo 1. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio dentro. Eu estou perdido, estou desamparado, a culpa é minha. Leva muito tempo para eu conseguir sair. Capítulo 2. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo, eu caio dentro novamente. Eu não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, mas a culpa não é minha. Ainda levo muito tempo para sair. Capítulo 3. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que está lá. Eu ainda caio dentro, é um hábito. Meus olhos estão abertos. Eu sei onde estou. É culpa minha. Eu consigo sair imediatamente. Capítulo 4. Eu ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu passo ao lado do buraco. Capítulo 5. Eu ando pela rua. O viver com Cristo é isso. É até eu me dar conta de que todo o meu pecado e de que qualquer pecado, eu opto por isso, mas que Deus está pronto para me salvar e libertar e me dar liberdade. Jesus mudou os capítulos da história de Zaqueu. Ele enxergou, ele recolocou ele no seu lugar. Nós não fomos criados para estar no fundo do buraco, no fundo do poço, no fundo do abismo. Não é o lugar de Zaqueu, não é o meu, não é o seu lugar. Não é. Zaqueu, ele foi tirado do abismo que impedia de uma vida feliz quando ele reconheceu o seu pecado e voltou-se para Jesus. Então, tão logo, não era mais um perdido, era filho de Deus. Então, esse Deus vivo também te enxerga, também te vê, também sabe das suas necessidades, e Ele quer tirar você do abismo, do fundo do poço, e recolocá-lo no seu devido lugar, nos braços do Pai. Deus nos chama para estarmos com Ele, para reparar a nossa dignidade, para nos dar vida e vida em abundância. Isso é vida eterna. É estar em Deus e com Deus. Eu espero que já tenha tido um divisor de águas em sua vida, mas se ainda não teve, permita-se ser encontrado por Jesus. Ele mudou cada capítulo da vida de Zaqueu e pode mudar também a nossa história, todos os dias. Que Deus assim nos ajude, em nome de Jesus. Amém?